O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Celebramos ontem, dia 16 de setembro, uma data importante na história de nosso padroeiro, a sua beatificação. Fato que possibilitou colocarmos sua imagem nos altares das igrejas e darmos destaque à sua vida e atuação como sacerdote, missionário, pregador e, sobretudo, como discípulo exemplar de Jesus. Em sua atuação na cidade de Amarante, Portugal, ficou reconhecido pelo empenho em aproximar as pessoas entre si e aproximar as pessoas com Deus. A ponte construída e que está pintada em nossa igreja é símbolo desse esforço apostólico de gerar proximidade, de romper com as distâncias. E a liturgia desse domingo também nos estimula a romper com barreiras, destruir muros causados pela falta de perdão. Podemos ainda falar na transformação do mundo, como falamos domingo retrasado e domingo passado, mas agora, transformar o mundo a partir do amor que perdoa. E é verdade, o amor que perdoa tem o poder de transformar. Escutamos no Salmo de hoje: o Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso, pois Ele te perdoa toda a culpa, te cerca de carinho e compaixão, e não fica sempre repetindo suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. O salmista mostra Deus, mostra como Deus é, e mostra como Deus é bom, e essa bondade vai se manifestar na forma como nos perdoa, nos ajuda, e não guarda na sua memória tudo aquilo que fazemos de pecado, que o ofende, que o magoa. O perdão é algo muito importante aos olhos de Deus, pois é uma altíssima expressão de amor. E por isso, Deus se apresenta como sendo um Deus de misericórdia, um Deus que perdoa sempre. Deus que perdoa sempre aqueles que se mostram arrependidos pelos seus erros. Assim o salmista fala de Deus e apresenta a Deus. No Evangelho, Pedro faz uma pergunta, e que pergunta importante ele faz. Assim como Tomé, quando duvida, de alguma forma expressa também nossos momentos de dúvida, de insegurança, de incredulidade, a pergunta de Pedro também reflete uma dúvida importante que temos: quantas vezes perdoar? Porque perdoamos uma vez, a segunda vez já não perdoamos tão bem, a terceira parece que já não estamos mais dispostos a perdoar. E há quem diga: olha, já perdoei uma vez, duas, chega, não tem mais perdão. Será que podemos colocar limites no perdão? Jesus, ao responder Pedro, também responde a você e a mim. E nos deixa alguns importantes ensinamentos. E com esses ensinamentos, vai querer que a misericórdia de Deus seja refletida no comportamento humano. O salmista falou do Deus de misericórdia. O Evangelho vai tentar nos mover a sermos imagem desse Deus misericordioso, refletir esse Deus misericordioso no nosso agir. E a primeira lição do Evangelho é justamente essa: 70 vezes 7. Perdoar sempre, perdoar sem limites. Isso é um heroísmo da fé.
Deus nunca pede coisas fáceis para nós. E Ele mesmo fala, a porta que conduz à vida, à salvação, ela é estreita, é apertada. Viver a fé e cumprir aquilo que Deus nos pede sempre será difícil. E o Senhor hoje nos pede um perdão sem limites. 1, 2, 3, quantas vezes for necessário. A segunda lição, quando ele conta a parábola, ele fala então de um empregado que devia uma grande fortuna ao seu senhor. E esse empregado, ele é perdoado. Mas ele não sabe perdoar um companheiro que lhe devia pouco. Essa imagem que Jesus apresenta é a imagem de um Deus que nos perdoa sempre e nos perdoa de pecados graves. E de nós, homens e mulheres, que não conseguimos perdoar, por vezes, coisas pequenas. Não perdoamos coisas pequenas quando somos perdoados de pecados graves e grandes. O Senhor nos chama a refletir sobre isso, porque precisamos reconhecer o quanto somos perdoados, e reconhecendo isso, em seguida, perceber que precisamos refletir esse comportamento de perdoar, sem ficar medindo, sem ficar quantificando, sem ficar registrando as ofensas que sofremos. E a terceira lição, é assim, diz Jesus, que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. É assim o que? Será entregue aos torturadores, né? Até que pague o último centavo. É a ideia do juízo e da condenação. Ensina que seremos julgados pelo amor, julgados pela capacidade de perdoar ou de reter o perdão. E olha a importância desse ensinamento. Não perdoar pode te fazer perder o céu. Não perdoar pode te fazer não ter uma eternidade feliz. Como isso deveria nos estremecer? Nós que temos dificuldade de perdão e, ao contrário, temos facilidade em reter, né, situações difíceis que nos fazem sofrer. Por último, quero recordar a primeira leitura, que evidencia justamente essa dificuldade humana de perdoar. Veja o que disse o texto bíblico. Se alguém guarda raiva contra o outro, se não tem compaixão do teu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Você que não perdoa, como se aproxima de Deus e pede perdão? Se quando rezamos o Pai Nosso, nós nos comprometemos em perdoar, da mesma forma como nós somos perdoados. Diz ainda, lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Lembra que a vida, uma hora, chegará ao fim. E geralmente nos pega de surpresa. E pode ser que nessa surpresa não tenhamos mais tempo de perdoar. É preciso ter temor de morrermos retendo o perdão. É preciso termos temor de que a morte nos encontre e o nosso coração esteja com muita mágoa e com muito ressentimento. Se fomos criados por amor, sustentados diariamente por amor, e se vivemos para amar como nos pede a síntese dos mandamentos, como podemos permitir que mágoas e ressentimentos criem raízes em nosso coração? Parece que fazemos questão de guardar na memória os detalhes das ofensas. Parece que somos capazes de contar com riqueza de detalhes coisas que aconteceram lá no passado. O perdão, ele tem o poder de curar,
Mas quando o perdão não é experimentado, ele pode fazer a pessoa adoecer. E muitos se encontram enfermos por não saberem perdoar, nem perdoar as pessoas que lhe ofenderam, e nem perdoar a si mesmos por terem feito o mal. E cito um exemplo que faz parte dessa discussão atual e que nem sempre é colocado em evidência. Quantas mulheres que praticaram o aborto não conseguem experimentar a paz? 5 anos, 10 anos, 15, 20, e toda confissão que faz leva o tema do aborto para a confissão. Não porque Deus não perdoe, mas porque ela mesma não consegue se perdoar. E o perdão, a falta do perdão, vai corroendo as pessoas por dentro. É verdade que perdoar exige um processo, mas esse processo tem que começar, ele tem que ser desenvolvido e ele tem que terminar. Não deixe o tempo passar achando que o tempo vai resolver todas as coisas. O tempo não resolve. É preciso atitude, desejo de querer perdoar, de querer superar a situação experimentada. O tempo só faz acumular as experiências sofridas. Não resolve. É verdade que é difícil e por vezes heróico, mas o perdão precisa ser oferecido. É verdade que para muitos o perdão parece um benefício ao infrator. Muitos têm essa ideia, e até muito triste quando um cristão vai muito mal aconselhar outro dizendo: não perdoa, fulano não merece. Já ouviram isso? Não perdoa porque fulano não merece o seu perdão. Que péssimo conselho, ainda mais saindo da boca de um cristão, porque você vai estar ajudando a pessoa a continuar sendo corroída por dentro. A pessoa não resolver aquilo que ela traz na sua memória de sofrimento. Além de ser totalmente contrário àquilo que aprendemos no Evangelho. O perdão, ele não é um benefício maior ao infrator. O perdão é um benefício maior à própria pessoa ofendida. E aos olhos de Deus, e diante de nossa fé cristã católica, o perdão é uma escola que forma santos. O perdão é uma escola que prepara para o céu. Aponte um santo que não soubesse perdoar. Aponte um santo que na sua história reteve o perdão. A prática do perdão prepara para o céu. A prática do perdão forma homens e mulheres de santidade. Construamos pontes que aproximem as pessoas entre elas e elas com Deus. E não construamos muros. Há pessoas que vão criando tantos muros que parecem estarem reféns de um labirinto que elas mesmas construíram, com tantas experiências sofridas, não resolvidas e não perdoadas. Peçamos a intercessão de São Gonçalo, para sabermos perdoar todos aqueles que nos ofenderam. Peçamos a intercessão dele, para nos tornarmos verdadeiros apóstolos da reconciliação. Não só homens e mulheres que saibam perdoar, mas homens e mulheres que proponham o perdão, que motivem experiências de perdão e de reconciliação. Peçamos a intercessão de São Gonçalo para vivermos em santidade a partir da prática concreta do amor. Não há santidade sem experiência de perdão, porque não há santidade sem experiência de amor.
E Deus nos chama a vivermos em santidade. E Deus nos chama a vivermos como imagens dele, como homens e mulheres que transmitem a imagem de um Deus de misericórdia, de um Deus que perdoa sempre, a partir do nosso perdão e da nossa misericórdia. Seja imagem de um Deus misericordioso. Seja a imagem desse Deus que te perdoa sempre. Haja como Deus. Seja reflexo desse Deus. E assim o amor vai se manifestando em nosso agir, em nosso comportamento. E o mundo vai sendo transformado pelo amor. Assim seja. Amém.